Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um videocast especial da nossa cobertura aqui da convenção e hoje a gente tem a honra de receber um dos nomes mais influentes da área da auditoria independente no Brasil. Nosso convidado é o presidente do IBRACON, Instituto Brasileiro de Auditores Independentes, Sebastião Soares, e que tem uma trajetória brilhante aí, marcada pelo compromisso com a transparência, com a governança e a sustentabilidade. Então, Sebastião tem conduzido o IBRACON em um momento estratégico para o fortalecimento da profissão e para a valorização de boas práticas no mercado. E a gente aproveita para falar também que vai ter a próxima edição da conferência, presidente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela daqui um pouquinho, que é um evento que já se consolidou no setor. Então vamos lá, presidente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabrício. Queria agradecer aqui ao Conselho Regional de Minas Gerais nesse evento, né, onde a gente está aqui, e ao Conselho Federal de Contabilidade por ter essa possibilidade aqui de explanar e bater um pouco papo sobre o momento da nossa profissão, as oportunidades, a agenda de sustentabilidade, o meu desafio aí que eu estou tendo em frente do Instituto, nesse momento bastante quente, mas bastante oportuno para a gente transformar nossa profissão de contador e auditor com o protagonismo que a profissão merece. E aproveitando o senhor à frente do IBRACON, você tem desempenhado um papel cada vez mais ativo, como você mesmo disse, sobre sustentabilidade corporativa, né? Então, como você vê essa atuação da auditoria independente nesse contexto de transição para uma economia mais verde e responsável? Essa agenda, né, Fabrício, de ESG, de sustentabilidade, ela é uma agenda que veio para ficar, né? E embora a gente tenha alguns contratempos aí com o governo americano, né, que tem deixado essa agenda de lado, quando eu olho para o contexto do Brasil, da União Europeia, da Ásia, eu acho que é uma agenda dada, uma agenda sem volta, né? E no Brasil, especificamente, a gente tem uma agenda de protagonismo, porque o Brasil foi o primeiro país no mundo onde o regulador, né, a CVM, demandou de forma mandatória a adoção das normas de sustentabilidade a partir de 2026, com a possibilidade da adoção antecipada em 2024 e 2025. Né? E aí a gente viu a Renner e a Vale, né, sendo as protagonistas nessa agenda, né, que anunciaram a adoção voluntária. A Vale, inclusive, recentemente emitiu, né, esses primeiros demonstrativos desses relatórios de sustentabilidade, e a Renner também deve seguir nas próximas semanas. Então, é uma agenda dada, a CVM colocou o Brasil nesse radar de protagonismo. No ano passado, o Banco Central também seguiu o mesmo caminho, né, de requerer a adoção mandatória a partir de 2026, também com a possibilidade de fazer adoção voluntária em 2025. Então, a gente tem aí os principais reguladores do mercado de capitais dando aí esse radar da adoção mandatória. E na nossa frente, enquanto contadores e auditores, Fabrício, o Conselho Federal de Contabilidade também em 2023 emitiu a resolução 710, aonde atribuiu ao contador a responsabilidade pela elaboração, pela compilação e pela asseguração dessas informações. Então, essa agenda é dada e nós, profissionais da contabilidade, a gente tem que estar atento a essa agenda e nos prepararmos, né? Então, essa é uma bandeira que eu tenho levantado no IBRACON, né, dessa nossa preocupação com a qualidade, com a transparência dessas informações que vão ser divulgadas, principalmente a partir de 2026. Entendo, Fabrício, que é uma agenda conjunta, né? Então aqui eu não vou falar só pelos auditores, não. Eu acho que nós temos que trabalhar de forma conjunta e genuína nessa agenda de preparadores, de reguladores, dos auditores, da academia. Ela é uma agenda que nós precisamos nos juntar, abraçar e aprendermos todos juntos, né? Ela é uma agenda relativamente nova, onde nós, profissionais da contabilidade e da auditoria, até então não lidávamos com essa temática, porque a gente está falando agora de informações não financeiras que você traz para o arcabouço de divulgações financeiras de sustentabilidade. Então, é uma agenda nova, né? É uma agenda relativamente nova, onde todos nós aqui precisamos nos juntarmos para a gente ter a oportunidade de aprender, seguir nessa jornada e dar o papel de protagonismo que o Brasil merece. Sensacional, presidente. Um dos pilares que você sempre defende é o fortalecimento da governança. Na sua visão, como a boa governança impacta a credibilidade da empresa no cenário atual? Bom, governança para mim é tudo, né, Fabrício? E aí, governança, quando eu vou falar, e talvez eu vou dividir um pouco as responsabilidades dessa governança, né? Eu acho que não só o auditor, ele é o responsável por essa governança, mas todos os agentes que estão no entorno, no ecossistema, né? Então, vou fazer aqui uma analogia
como auditoria de demonstrações financeiras, né, que é o cerne, eventualmente, de um trabalho de um auditor independente. Só que quando você pega todos os agentes no entorno dessa demonstração financeira, você tem o conselho de administração, você tem o comitê de auditoria, você tem o conselho fiscal, você tem a gestão da companhia, você tem a auditoria interna, você tem a auditoria externa, você tem os reguladores, a academia, a imprensa e o governo. Então você tem vários agentes onde a gente precisa efetivamente tomar propriedade de responsabilidade dessa agenda e atuarmos juntos do ponto de vista de governança. Então, quando eu falo de governança corporativa, ele tem essa amplitude de não só sobrecair ao auditor independente, ao contador, mas sim sobre todos esses agentes do ecossistema, né? E se você me permite aqui, Fabrício, até para fazer um adendo, quando a gente tem eventuais situações de percalços ou eventuais escândalos contábeis, né, é muito comum que 3 desses agentes são os primeiros aclamados aí, né? Por que não pegou? Que é o contador, o auditor independente e o regulador. Então, lembre que eu falei que nesse ecossistema existem vários outros agentes que cada um deveria tomar a propriedade da sua responsabilidade. Mas quando a gente tem eventuais escândalos, esses talvez sejam os 3 primeiros agentes que são reclamados ou conclamados aí a se pronunciar, né? Então, primeiro, o contador, né? O contador, para mim, ele tem um papel essencial e ele tem que ser inserido num contexto das decisões estratégicas de uma companhia. Perfeito. Eu acho que uma companhia bem-sucedida e bem governada, né? A gente está falando de governança corporativa, é quando você tem o contador, não só para efetuar o registro contábil, cuidar das questões tributárias. O contador, ele precisa estar no cerne das decisões estratégicas. Vai muito mais além, né? Muito, porque ele tem que ter o poder de influenciar, porque a informação financeira que vai dar lastro para as principais decisões estratégicas que as companhias tomam, advém exatamente da responsabilidade do contador. Mas o senhor, concordo plenamente, o senhor não acha também que o contador, alguns profissionais, eles são um pouco tímidos para... Ou eles... Eu não sei ou não conhecem para ir a fundo. Só me surgiu essa... Eu não sei se é timidez, Fabrício, mas aí eu vou talvez cutucar aqui do ponto de vista de uma estrutura de boa governança. Perfeito. Eu acho que a estrutura de boa governança, ela deveria colocar o contador nesse rol das decisões estratégicas. Então, não estou nem falando do perfil do contador em si, sim, mas eu acho que uma estrutura de boa governança perpassa, de fato, por incluir o contador nesse processo das decisões estratégicas, porque ele tem um papel muito importante, não é só meramente de fazer escrituração contábil e fiscal. Ponto que eu queria chegar. Talvez a timidez eu usei, mas de repente ele precisa enxergar mais, abrir mais o leque, né? Para entender que ele é fundamental. Ele precisa se preparar, estudar, ser curioso, exatamente para estar lá no rol das decisões estratégicas. Perfeito. O segundo agente que eu estava comentando é o auditor independente. Então, quando tem alguma eventual fraude, algum problema, mas cadê o auditor independente? Para que serve o auditor independente, né? E aqui eu acho, Fabrício, que o mercado, de forma geral, não conhece os limites da responsabilidade e responsabilização. O auditor faz o trabalho de acordo com uma norma emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade e ele parte da presunção de boa-fé. O que é essa presunção de boa-fé? Um trabalho de auditoria, de demonstrações financeiras, ele não é um trabalho investigativo. Quando eu recebo um documento que eventualmente está assinado pelo Fabrício e por uma outra pessoa, não faz parte do trabalho da auditoria demonstração financeira debater se aquela assinatura que o Fabrício colocou no documento é verdadeira ou não. Eu vou lá verificar. O Fabrício, ele tem autoridade para fazê-lo? Fez. Esse documento está assinado? Ele tem amparo no registro contábil? O pagamento saiu lá do extrato bancário? Quem autorizou o pagamento tem autoridade para fazê-lo? E assim por diante. Então, quando o auditor, numa auditoria de demonstração financeira, recebe um documento, ele tem a presunção de boa-fé de que esses documentos passou por toda a estrutura de governança. Não é o auditor responsável por implementar um processo, um controle interno e assim por diante. E quando você tem uma fraude, principalmente quando você tem um conluio entre agentes internos e externos, fica muito difícil, eventualmente, do auditor detectar essa fraude.
Por outro lado, vamos fazer uma contrapartida aqui também, né? Eu não posso eximir totalmente o auditor dessa responsabilidade, né? O auditor ele precisa exercitar o seu ceticismo profissional para eventualmente desconfiar que pode sim eventualmente ter alguma transação fraudulenta e endereçar procedimentos de auditoria, não num caráter investigativo, mas partindo do pressuposto de que pode eventualmente haver alguma fraude e você endereçar algum procedimento. E o terceiro agente aqui é o regulador do mercado de capitais. Também muito comum nessas situações de escândalo. Então para que serve a CVM? Para que serve o Banco Central? Como que funciona todo o processo de fiscalização dos auditores, do contador ou das companhias, né, que estão no seu crivo aí de regulamentação. Então, assim, boas práticas de governança corporativa, para mim, é uma questão de a gente dividir de forma equalitária essa responsabilidade e a propriedade dessa responsabilidade, de novo, aqui num português mais informal, cada um no seu quadrado, cada um com as suas responsabilidades, para que aí sim, conjuntamente, a gente possa fazer do Brasil um país mais transparente, com demonstrações financeiras que tenham qualidade, que passou por todas as instâncias de governança e que a gente possa voltar a ser um país de atratividade, de investimento internacional e nacional. Perfeito. O cenário regulatório e tecnológico está em constante transformação. Como o Ibracon tem se preparado para apoiar os auditores nesse ambiente de mudanças? Não, fantástico, Fabrício, assim, né? Primeiro, eu estou tentando elencar o que a gente tem feito, né? O Ibracon, ele elabora dentro da sua grade de treinamentos uma série de workshops e treinamentos relacionados a como incorporar a tecnologia dentro dos procedimentos de auditoria. Eu não consigo mais imaginar, eu sou um pouquinho mais antigo aqui, né, Fabrício? Tenho quase 30 anos de estrada. Na minha época de 25, 30 anos atrás, a tecnologia ela não era um componente tão inserido. A gente não tinha as ferramentas de tecnologia que a gente tem hoje. Então, se fazia muito trabalho manual, documentação em papéis de trabalho, sem a tecnologia que a gente tinha na época, era uma calculadora 12C. Essa era nosso instrumento de tecnologia. Quando eu olho hoje, né, eu não consigo imaginar uma execução de auditoria sem a questão de incorporar essas ferramentas de tecnologia e agora a inteligência artificial. E o ponto para mim, então, o Ibracon ele tem sido uma fonte de treinamento e capacitação para ajudar os profissionais da contabilidade da auditoria independente a entender quais são as ferramentas e como você incorpora isso dentro da execução do seu trabalho, né? E a gente precisa tomar o benefício dessas ferramentas de tecnologia, né? A gente escuta muito de que a inteligência artificial vai substituir o trabalho do contador ou do auditor. Sim. Eu particularmente discordo dessa narrativa, né? Eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial, eles vão ser ferramentas enablers para execução dos trabalhos. Quando eu falo de julgamento, exercício de julgamento profissional, por exemplo, eu não consigo imaginar que uma IA ou qualquer ferramenta de tecnologia vai substituir o uso e o exercício do julgamento profissional no trabalho. Perfeito. Seja na elaboração de uma demonstração financeira ou numa auditoria, né? Então a gente tem que tomar os benefícios das ferramentas que eu acho que vão prover um maior banco de dados, a possibilidade de você não trabalhar eventualmente com amostragem e olhar para a população toda, para que aí sim, você tendo uma maior disponibilidade de dados organizados de uma forma inteligente, sistemática, possa possibilitar ao contador e ao auditor tomar melhores decisões na execução do seu trabalho, né? Então, tecnologia é algo que a gente não pode deixar de lado, a gente não pode ignorar. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, mas eu só tenho um contraponto de falar que é um tsunami que está vindo, que eventualmente vai acabar com a profissão do contador e do auditor, né? Eu acho que se existe esse tsunami, na verdade é para facilitar a vida do contador e do auditor. Vamos falar um pouquinho sobre a Conferência Brasileira, que está chegando, o que o público pode esperar, a gente pode ter um spoiler, conta aí pra gente. Vamos lá, então primeiro vou até olhar aqui para a câmera, nossa 15ª Conferência Anual da Auditoria Independente, é o maior evento da nossa profissão,
Fabrício, ocorrerá nos dias 17 e 18 de junho no Teatro Bradesco, em São Paulo, mas existe, obviamente, a possibilidade, vai ser no formato híbrido, então existe a possibilidade dos profissionais participarem também de forma remota, né? Serão 2 dias onde a gente vai ter painel sobre os principais reguladores nacionais e internacionais. A gente vai falar sobre o futuro da auditoria, né? E perpassando um pouco pelas questões de tecnologia que a gente falou. A gente vai tratar sobre a atratividade, debater sobre a atratividade da profissão. Muito bom. Como que a gente faz para conseguir atrair e reter talentos para o futuro da profissão. A gente, falando de tecnologia, a gente vai ter a 3ª edição do Hackathon, onde, dando spoiler aqui, tem 9 universidades que se cadastraram para desenvolver proposições tecnológicas que possam ajudar aí na execução da auditoria independente, né? Então, isso está passando tudo por uma curadoria, estamos chegando quase nos finalmente, e no dia da convenção nós vamos ter a apresentação das 5 finalistas aí que chegam no processo. E para terminar, nós vamos ter um papel de social, né? Nós teremos tanto Amigos do Bem como Instituto Gerando Falcões, 2 ONGs sensacionais, espetaculares, que têm feito um trabalho realmente de impacto, de transformar a vida de pessoas mais necessitadas, e uma conexão de como a auditoria independente foi importante no momento de existência dessas organizações, para elas poderem escalonarem, alavancarem as suas possibilidades de capacitação, de captação e de ajuda às pessoas mais necessitadas. Então, eu estou falando aqui com bastante entusiasmo, porque eu estou muito empolgado. É a 15ª, ela tem uma simbologia de estarmos debutando, né, pelo 15º ano. Então, desde já, conto com todos vocês lá participando, cobrindo e tendo a oportunidade dessa troca de conhecimento, de networking, de aprendizado, de a gente se solidarizar com essas questões aí de projetos de impacto social. Repetindo mais uma vez a data. 17 e 18 de junho. E as inscrições? As inscrições vão até o dia 16, né, online. Entre lá no site do Ibracon. O próprio CFC e CRC têm nos ajudado, né, nessa divulgação. Então ainda dá tempo, então se inscrevam. Lá no Teatro Bradesco, de forma híbrida. Presidente, vamos chegar na última pergunta. Maravilha. Que papo excelente. Obrigado. Poderia conversar aqui com você a tarde inteira. Vamos falar dos jovens agora, dos jovens profissionais que estão iniciando na área de auditoria independente. Qual o conselho que você deixa para que eles se destaquem com ética e excelência? Aqui, Fabrício, assim, talvez se eu pudesse dar uma primeira sugestão, seria ser curioso, né? Curioso e ter a vontade de aprender. Eu acho que tem 3 questões que vão transformar a profissão de forma significativa aí nos próximos anos. Seja ela a profissão do contador e do auditor independente. Até porque, para você ser auditor, você obrigatoriamente precisa ser contador, né? Então, acho que os meus comentários aqui eles vão ser pertinentes tanto aos contadores como aos auditores independentes, né? Nós temos 3 temáticas que vão transformar a nossa profissão nos próximos anos. A gente falou que é a questão da tecnologia, né? Então, não querendo repetir aqui, mas como se apropriar e tomar benefício dessas tecnologias para facilitar o trabalho, para que o trabalho seja mais assertivo, mais eficiente, que trabalhe com banco de dados, que traga uma população maior para ajudar no processo da tomada de decisões. O segundo, a gente falou aqui no início sobre a agenda de sustentabilidade. Essa agenda é uma agenda dada. A gente tem os primeiros normativos, né, o IFRS S1 e S2, que foram emitidos, que já foram traduzidos, né, e transformados em normas aqui no Brasil, né? Então, alguns falam CBPS 1, CBPS 2, mas a nomenclatura correta é NBC TDS 1 e 2. Então, é uma norma brasileira de contabilidade de técnicas de divulgação de sustentabilidade 1 e 2, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Mas essa agenda não para, Fabrício, porque o ISSB, que é o organismo internacional que está cuidando dessas normas, está trabalhando agora exatamente na IFRS S3 para falar de biodiversidade e ecossistema, e o IFRS S4 que vai tratar da temática de talento. E é uma agenda que a gente deve ter 15, 20 pronunciamentos aí nos próximos anos. Então,
essa agenda de sustentabilidade, ela é uma agenda que não tem volta e, como eu falei, o Conselho Federal de Contabilidade atribuiu ao contador essa responsabilidade. Então, essa é a oportunidade única de você aprender, ser curioso, estudar e assim por diante. E o último que a gente não falou, mas não é menos importante, é a questão da reforma tributária, né? Reforma tributária, ela vai transformar de forma relevante os negócios já a partir do ano de 2026, né? Então a reforma está modulada para impactar e ser transformada em 10 anos, mas a partir de 2026 a gente já começa a ter uma transformação relevante nos negócios. E quando a gente fala de transformação nos negócios, não dá para falar sem a transformação na responsabilidade do contador e do auditor nessa agenda, né? Então, tecnologia, agenda de sustentabilidade e reforma tributária, para mim, são as 3 temáticas principais aí que o contador deveria estar atento, né? E só para concluir aqui, Fabrício, o que eu acho que vai ajudar na atratividade da nossa profissão enquanto contadores e auditores foi a aprovação da nova grade curricular do curso de Ciências Contábeis que aconteceu no ano passado, né? Então, um trabalho espetacular do CFC junto com a Brasicom para efetivamente poder protagonizar e conseguir a aprovação dessa nova diretriz curricular do curso de Ciências Contábeis. E agora as universidades vão ter a oportunidade de debater uma essência de matérias, incluindo tecnologia, sustentabilidade, reforma tributária e temáticas mais atuais para trazer essa atratividade para o curso de Ciências Contábeis. Então, eu costumo dizer que para as próximas 2 décadas, pelo menos, assuntos não vão faltar aí para a gente poder se desafiar e transformar desses desafios oportunidades aí para as nossas carreiras e nossas profissões. Excelente, presidente. Ó, nosso tempo acabou, mas muito obrigado por essa conversa sensacional. Não, eu que agradeço. Obrigado mesmo, assim, sua presença aqui foi incrível. Tanta coisa para falar, tanta coisa que tem que muita gente não sabia, certamente, né? E que o trabalho do IBRACON siga contribuindo aí para um ambiente de negócios mais transparente, ético e sustentável. Muito obrigado novamente aí pela oportunidade de dividir um pouquinho aqui dessa nossa experiência e do nosso propósito genuíno de ajudar nessa transformação aqui do país. Muito obrigado, parabéns mais uma vez e a gente se vê no próximo videocast. Até mais, pessoal. Um abraço.